Olá, eu sou a irmã Martina e dou a vocês as boas-vindas à página do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o terceiro encontro da nossa série sobre virtudes. Eu gostaria de comparar as virtudes um pouco a uma obra, a uma construção, que tem várias etapas e vários aspectos, e assim como também o caminho das virtudes. Vamos pensar que a gente quer construir uma casa e que, obviamente, o primeiro de tudo é saber se isso é possível, se não é, onde eu posso construir, qual é a realidade da situação, se eu vou ter dinheiro suficiente, qual é o tamanho, qual é o material, quem pode me ajudar, uma série de coisas que eu tenho que decidir, pensar e olhar antes de começar até o projeto da construção. Isso a gente pode comparar à mãe de todas as virtudes, ou à serva de todas as virtudes, como a gente quiser dizer, a humildade. Humildade não é se fazer pequeno, se fazer menor do que a gente é, se pôr numa posição, enfim, né, constantemente inferiorizada. Humildade é simplesmente aceitar, reconhecer a realidade das coisas, ver as minhas limitações, o que eu posso fazer, quem eu realmente sou, quem os outros são, quem Deus é e assim por diante. Como a gente dizia no encontro passado, a humildade é sempre o primeiro passo para qualquer virtude. Sem humildade, já o caminho começa torto, já o trilho se desviou do lugar. Depois que a gente, então, né, mais ou menos fez então, o projeto, a gente precisa... a primeira coisa de uma obra são os fundamentos da obra. Curiosamente, quando a obra está completa, a gente já não vê mais os fundamentos. Quando a gente olha para uma casa, a gente não consegue ver que a casa até tem fundamentos, às vezes fundações bem profundas, né? Mas sem essas fundações, a casa cai. Por melhor que seja a obra, mais bem feita, com melhor material, se a fundação está torta, todos nós sabemos disso, a casa racha e mais dia, menos dia, a obra vai cair. Na nossa série de virtudes, o fundamento, a fundação é a grande virtude da justiça. A justiça não é tudo, há coisas maiores do que a justiça, a misericórdia, o amor são maiores do que a justiça, mas sem a justiça, de certa forma, nada dura. A gente pode até aceitar, às vezes, injustiça a gente mesmo, por uma consideração maior, mas ela tem que ser retificada ali adiante. Em algum momento a justiça tem que vir à luz do dia. A justiça é definida, inclusive já na filosofia grega antiga, como dar a cada um aquilo que lhe é de direito. A gente entende isso perfeitamente em coisas mais gerais, a justiça social, pagar um salário direito, a falta de discriminação, enfim, essas coisas que a gente mais ou menos, né, sempre fala delas e que são um problema na prática, mas não na teoria. A teoria mais ou menos todos nós entendemos. Atenção, todos nós que fazemos parte ainda de uma cultura profundamente marcada pelo cristianismo, porque em outras culturas e religiões esse entendimento, por exemplo, que a gente tem de discriminação não existe. Essa ideia de que todos são iguais perante a lei, isso a rigor vem da ideia cristã de que todos são iguais perante Deus, porque Deus criou a todos nós, independentemente da situação social, cor da pele e etc. Então, por mais que a sociedade secularizada de hoje em dia procure, enfim, né, fundamentos filosóficos fora do cristianismo, a gente ainda, eu diria graças a Deus, vive numa sociedade ainda profundamente cristã. O sistema judicial, de certa forma, mostra isso. A ideia de que você, enfim, né, tem que provar a culpabilidade do outro, a pessoa é inocente até que seja provado o contrário. A ideia de que há situações atenuantes para os crimes. Enfim, essas coisas todas dependem de um conceito filosófico de justiça que é um conceito profundamente cristão para nós ainda. Mas cada vez mais, obviamente, a fé vai, de certa forma, sendo separada desses conceitos mais sociais, e a gente vai vendo, então, surgir uma série de questões que, justamente, sem a fé, ficam difíceis de ser respondidas. Questões claras na nossa sociedade, o aborto, a eutanásia, por exemplo. Como é que a gente chega a uma resposta para essas questões se a gente já não tem um parâmetro filosófico ou teológico para isso? A justiça sem a fé, a justiça, vamos dizer assim, meramente ética, a rigor é olho por olho, dente por dente. Cada um sofre aquilo que fez. A gente tem que pagar as consequências do que a gente faz e assumir, enfim, as consequências daquilo que a gente faz.
Isso é muito pouco, na verdade, isso é muito seco, nós todos sabemos disso. A justiça tem que ser, para ser verdadeira, muito mais fina que isso, muito mais profunda do que isso. Tem que ver nuances que não são muitas vezes óbvias na questão. É muito diferente uma pessoa doente de uma pessoa saudável, é muito diferente uma pessoa que roubou porque está com fome do que uma pessoa que roubou tendo milhões no banco. Essas nuances são importantíssimas e a fé a rigor é que nos dá a visão mais fina dessas coisas. Na Bíblia, na Sagrada Escritura, na tradição judaico-cristã e mesmo muçulmana, posteriormente, que está muito ligada à tradição judaico-cristã, o justo é o santo. Justo é o homem íntegro, o homem direito, o homem veraz, o homem de uma peça só. A pessoa que não engana, a pessoa que diz, como Nosso Senhor diz na Escritura, sim, sim, não, não. A pessoa que pode ter até inclusive seus defeitos, suas fraquezas, suas falhas, suas limitações, mas é veraz, é confiável. Isso é a pessoa justa. São José, por exemplo, na tradição cristã, é um homem justo. A gente não precisa dizer mais nada a rigor para saber o caráter dessa pessoa, uma pessoa de caráter. A gente sabe que o que ela diz hoje é o que ela diz amanhã, que ela vai dizer a verdade mesmo quando ela falha, e assim por diante. Isso é sinônimo, como eu dizia, a rigor de santidade. O santo não é a pessoa que é perfeita, que tem visões, que faz coisas maravilhosas, nada disso, senão aquele que realmente é sincero, íntegro, veraz. E quando isso vai até o fundo, essa sinceridade, essa integridade, isso chega também a reconhecer a existência, por exemplo, de Deus. A rigor, o ateísmo, e aqui a gente não está falando de ninguém, a gente está falando, né, todos nós temos a tentação do ateísmo, é uma profunda injustiça, é uma profunda ingratidão. A rigor, a gente está voltando as costas a Deus que nos fez, que nos criou, que se fez homem, que nos salvou, que ressuscitou, morreu, ressuscitou por nós. Claro que a gente não necessariamente, né, há milhões de detalhes que a gente não necessariamente precisa entrar neles, mas a ideia de que eu posso sozinho fazer tudo e sou dono de tudo não só é ridícula, como é profundamente injusta a rigor. E assim a gente vê que o oposto da justiça é justamente a falta de integridade, a irresponsabilidade, a ingratidão. É a pessoa que vive achando que é o centro de tudo e que todo mundo tem que servi-la. Inclusive, né, Deus, se é que existe, tem que me servir também, tem que fazer a minha vontade. Eu sou o centro de tudo. Uma pessoa profundamente injusta, vamos dizer assim. A justiça cristã vai mais a fundo e, como o Evangelho diz, tudo no fundo começa no coração da gente. Jesus diz, é de dentro da gente, é do nosso coração que vem o bem e o mal, não é de fora. E a justiça começa, portanto, nas pequenas coisas que a gente faz na vida de família, na vida diária, na vida do trabalho, na vida social. É dessas pequenas coisas que nascem as grandes coisas. Quantas injustiças a gente comete no nosso dia a dia e quantas vezes essas injustiças são a causa, por exemplo, do fim de um casamento, do fim de uma amizade, de problemas no trabalho, de fazer a vida de uma pessoa difícil. Quantas vezes uma mãe ou um pai preferem um filho ao outro, às vezes injustamente, completamente injustamente, isso estraga a vida, às vezes, dos dois filhos, um porque vira mimado e o outro, né, porque não encontra o amparo que precisa. Quantas vezes a gente, com relação a uma pessoa doente, por exemplo, uma pessoa, né, que tem um defeito físico, uma dificuldade mental, a gente só atrapalha mais ainda a vida dessa pessoa, a gente ri, ignora, a gente não dá a essa pessoa justamente o que a pessoa precisa, segundo a sua situação. A gente vai pela vida fazendo uma quantidade enorme de injustiças e às vezes a gente nem percebe isso. E numa situação de crise, portanto, uma das primeiras coisas é justamente voltar ao fundamento. Vamos olhar essa situação que a gente está vivendo, vamos olhar esse problema pelo qual a gente está passando agora e vamos ver o que aqui é injusto, o que eu estou fazendo de injusto, o que eu posso melhorar, ou o que eu estou aceitando também de injusto, que eu não devo aceitar, sem depressão e sem revolução, mas justamente realmente tentando, em primeiro lugar, pôr a situação numa perspectiva de justiça. Isso ajuda a gente imensamente
a sair de épocas de crise. Não é tudo, mas é o fundamento, é o básico. E a gente chega, inclusive, né, a questões maiores, por exemplo, a questão do aborto. Dificilmente pode existir algo mais injusto do que o aborto, antes de qualquer consideração religiosa, antes de qualquer consideração, enfim, né, social ou que seja. Que uma criança, uma pessoa tenha sido concebida e que para se resolver um outro problema, a vida dessa pessoa seja tirada sem que ela tenha a mínima possibilidade de se defender e tirada de uma forma violenta, não pode haver nada mais injusto do que isso. A justiça cristã nos manda cuidar com esmero das pessoas mais frágeis, das pessoas mais pequenas, das pessoas mais doentes. E na medida em que a gente vai permitindo essas coisas, a sociedade vai virando uma bola de neve de injustiças atrás de injustiças, sem julgar ninguém, sem falar aqui que a pessoa ou não que fez isso é ruim ou boa. Todos nós temos as mesmas tentações, mas a gente precisa encarar as coisas, os fatos, como eles são, e não procurar dar, como se dá no caso do aborto, uma série de desculpas e de enfim, né, escusas que são, inclusive, profundamente, cientificamente falando, profundamente absurdas, racionalmente falando, profundamente absurdas, como se o feto não fosse uma pessoa ainda. O que acontece na hora do nascimento? Acontece um milagre. Então, enfim, isso é uma questão que a gente não tem tempo aqui de discutir, mas pensemos nisso, pensemos em quantos problemas do mundo, em quantos problemas da nossa vida nascem em noções, atitudes, ações injustas da parte, enfim, das pessoas. O que a gente pode fazer é, no que concerne a nós, a minha vida, a minha atitude, ao que acontece comigo, procurar cada vez mais viver justamente, integralmente, viver numa vida direita, honesta, veraz, sem enganos, sem complicações, sem desculpas, ser o que nós somos perante Deus, perante os homens. Isso já resolve uma série de problemas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.